gente vai fundo em um dos eventos econômicos mais importantes da história, só que por um ângulo que, olha, desafia quase tudo que a gente costuma ouvir por aí. A Grande Depressão. A imagem que logo vem na cabeça é essa aqui, né? Filas, desemprego, um desespero total. É um evento que marcou o século XX e que até hoje é visto como o grande fracasso da economia moderna. A história que a gente sempre ouve bota a culpa no capitalismo sem controle. Mas, e se essa história estiver errada? E se a causa e a solução forem exatamente o contrário do que a maioria pensa? Ok, vamos entrar de cabeça nisso. A gente vai explorar a perspectiva totalmente diferente do livro de Murray Rothbard, A Grande Depressão Americana. É uma análise que vira de ponta cabeça a explicação que todo mundo conhece. E aqui está o centro da discussão. De um lado, a visão popular. O mercado livre entrou em colapso sozinho e precisou que o governo entrasse como salvador. Do outro, a tese do Rothbard. O governo não foi a solução, de jeito nenhum. Ele foi a causa do problema lá no começo e depois foi o que fez a crise ser tão longa e tão profunda. É aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. Para essa perspectiva, para entender a depressão, a gente tem que olhar primeiro para os loucos anos 20. A doença, veja bem, não foi a quebra da bolsa em 29. A verdadeira doença foi aquele boom artificial que veio antes. A base para essa análise toda é a chamada teoria austríaca dos ciclos econômicos. Pensa assim, é como se o governo injetasse açúcar puro na corrente sanguínea da economia. Através do Banco Central, ele oferece crédito barato, criando um pico de energia artificial. Uma ilusão de que tudo vai bem, mas que, inevitavelmente, vai levar a um colapso. Vamos ver o passo a passo de como isso acontece. Primeiro, o governo abre a torneira do crédito. Com isso, os juros despencam artificialmente. Isso acaba enganando os empresários. Eles começam a investir em um monte de projetos que só parecem ser uma boa ideia por causa do dinheiro fácil, os tais maus investimentos. Uma base frágil para a economia vai sendo construída. E o colapso, bom, aí é só uma questão de tempo. Então o ponto central é esse. Aquele boom todo não era crescimento de verdade. Era, na verdade, um desvio gigantesco de recursos para investimentos que não tinham futuro. A economia não estava ficando mais forte, pelo contrário, estava ficando doente. E isso nos leva para a parte mais surpreendente do argumento. Se o boom foi a doença, a crise de 1929 não foi o desastre. Foi, na verdade, o começo da cura. A recessão era o processo de recuperação da economia. Parece estranho, né? A depressão, nesse caso, é o momento em que a realidade bate na porta. Nas palavras do próprio Rothbard, é o processo de recuperação. É o ajuste doloroso, sim, mas necessário para a economia se livrar de todos os erros que foram cometidos durante o boom. É a forma que o mercado tem de corrigir o rumo das coisas. Os maus investimentos são liquidados e todos os recursos, capital, mão de obra, matéria-prima, ficam livres para serem usados em setores que realmente atendem ao que as pessoas querem e de forma sustentável. Certo, mas se a recessão era a cura, por que ela virou a Grande Depressão? Por que durou mais de uma década? A resposta, segundo Rothbard, está nas ações do presidente Herbert Hoover, que, aliás, desconstroem totalmente aquele mito de que ele era um defensor do livre mercado. Longe de ser um adepto do laissez-faire, aquela ideia de deixar o mercado se virar sozinho, o livro argumenta que Hoover foi um intervencionista como nunca se tinha visto. Ele não deixou a economia se curar. Pelo contrário, ele combateu ativamente o processo de ajuste. E essa lista de medidas aqui mostra bem a confusão. Hoover pressionou as empresas para manterem os salários lá em cima, o que acabou gerando um desemprego gigante. Ele aumentou os gastos do governo, deu crédito para salvar negócios que já estavam fadados ao fracasso e ainda por cima começou uma guerra comercial com tarifas de importação altíssimas. Cada uma dessas políticas foi como colocar uma pedra no caminho da recuperação. O resultado, de acordo com essa tese, foi catastrófico. Ao tentar evitar a dor de curto prazo da recessão, o governo simplesmente paralisou o processo de recuperação. Ele transformou o que poderia ter sido uma crise rápida em uma década de estagnação e sofrimento. Então, no fim dessa reavaliação histórica toda, o que a gente pode tirar de lição? O que essa perspectiva nos ensina sobre os altos e baixos da economia? O livro deixa uma conclusão bem forte, dividida em 4 pontos. Primeiro, ciclos de prosperidade e crise não são coisas naturais do mercado. Eles nascem da intervenção do governo no dinheiro. Segundo, a depressão em si é a cura, não a doença. Terceiro, a melhor coisa a fazer é não fazer nada, deixar o mercado se ajustar. E por último, tentar curar a depressão com mais intervenção só piora tudo.
A culpa, no fim das contas, não seria do mercado, mas do governo que o bagunçou. E essa reinterpretação da história deixa a gente com uma pergunta bem provocativa para os dias de hoje. Quando a gente olha para as respostas dos governos às crises atuais, com trilhões de dólares em estímulos e intervenções, fica a dúvida, né? Até que ponto estamos repetindo os erros, ou quem sabe os acertos, de quase um século atrás?